Se tem uma coisa que as pessoas têm colocado muito em xeque são justamente os bancões. De tempos em tempos, esses vídeos sempre rolam aqui no canal e em vários outros canais de finanças também, mas é muito importante, né? A gente tá nesse finalzinho de ano, eu tenho tentado pegar alguns setores aí que vocês acabam mais comentando e eu tento trazer uma retrospectiva do que aconteceu durante o ano e o que talvez a gente pode esperar aí para os próximos períodos. E hoje, então, chegou o vídeo dos bancões, né? Não tô falando de bancos digitais, apesar de que eles impactam justamente nos bancões, mas quero trazer para vocês um comparativo aí dos principais bancos, como que eles estão nesse atual momento e se vale a pena pensar neles, principalmente pensando em 2022 e os motivos do porquê eu acho que vale a pena pensar neles para 2022. Já dei a resposta do vídeo logo no início, né? Mas enfim, antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo. E hoje, gente, essa ideia de fazer esse vídeo dos bancões veio justamente de um relatório que o pessoal da Levante fez. Eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês, podem baixar, é de graça e tal, onde eles trouxeram realmente algumas informações bem relevantes, né, sobre cada um dos bancos, como carteira de crédito e tal, e eles apontaram ali qual é o banco preferido dentre esses quatro. Eu vou falar para vocês quais que eu tenho e tal, e aí depois vocês podem dar uma olhada no relatório para ver qual é o preferido deles, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro vamos entender o que aconteceu com os bancos de 2020 para cá, né? Eu acho que eles perderam um pouquinho a atratividade durante esse momento de pandemia, primeiro porque era um setor que ao meu ver, ele ainda é considerado um setor muito perene, porém eles foram impactados diretamente nessa pandemia justamente por algumas restrições que acabaram acontecendo, né? Então, naquele momento onde a gente precisava da chuveirada, do Paulo Guedes, injetar dinheiro na economia e tal, os bancos, né, eles tiveram uma restrição que veio através do CMN, que eles não poderiam distribuir mais do que 25% ali do seu lucro. Depois, eles fizeram essa alteração no final do ano de 2020 e liberaram essa distribuição para 30%, né, do seu lucro. E aí, quais que são as perspectivas, né? Com essa normalidade do que a gente está vivendo, para 2022 a gente já espera que os dividendos eles voltem a ser distribuídos aí normalmente e a gente veja aquele dividend yield crescendo novamente, porque alguns bancos que antes tinham o histórico de distribuir 7, 8, 9% chegaram aí a 2, 3% de dividend yield e muita gente começou a pensar, gente, que palhaçada é essa, né? Que todo mundo dizia que banco era um negócio perene e agora não tá me retornando praticamente nada quando a gente fala até mesmo de valorização ou até mesmo do dividend yield, né? Porque os bancos eles patinaram bastante em 2020, justamente quando saíram nessas medidas do CMN, mas também por conta de toda a inadimplência, né? O PDD, que acabou crescendo bastante, muita gente ficou um pouco reticente, né, com o que poderia acontecer com os bancos, né? Se eles demorariam bastante para dar a volta. E não demorou, né? Porque o que a gente viu justamente em 2021 foram os bancos realmente reduzindo bastante aquela linha de PDD. Eles entenderam, né, que eles talvez até foram bem conservadores ali em 2020 na hora de lançar os seus resultados. Então eles conseguiram se recuperar muito bem, né? Alguns batendo recorde ali de receita, de lucro líquido. E aí, ao mesmo tempo, a gente não viu uma recuperação das ações talvez no mesmo ritmo. E talvez seja isso que esteja tornando esse setor relativamente interessante, até mesmo pensando no ano que vem, porque ano que vem, eu já repeti para vocês em vários vídeos aqui no canal, né, a gente vai ter eleições, a gente vai ter um ano bem realmente atribulado, nós provavelmente devemos ver várias questões políticas impactando ali no nosso cenário, até mesmo olhando para o mercado lá fora, né, o mercado norte-americano, a gente teve a fala agora, né, do Jerome Powell, o nosso Serginho Groisman, da gringa, né, falando sobre uma possibilidade, então, de reduzir os estímulos, né, até a metade do primeiro semestre do ano que vem, e também a possibilidade de aumentar a taxa de juros, podendo chegar a 0,75%, 1%, né? Sendo que hoje eles estão entre 0 e 0,25%. Então, tudo isso pode acabar impactando os mercados, inclusive negativamente, se algumas coisas acontecerem aí no meio do caminho. E eu gosto de olhar para esse setor de bancos porque eu acho que são empresas que ainda assim são resilientes e que por mais que às vezes elas possam passar por um certo tempo andando de lado, eu me sinto relativamente tranquila em entender que eles continuam lucrando mesmo nesses momentos, seja no momento difícil, no momento aí sim de
bonança ou num momento onde a coisa tá meio incerta, né? Mais uma coisa que tá acontecendo do ano passado para cá e que eu acho que favorece bastante os bancos é justamente essa alta na taxa dos juros, né? Então, quando a gente tem o nosso juros subindo e para o ano que vem a gente tem a estimativa, né, de uma taxa de juros de talvez 12% ou até mesmo mais, os bancos eles conseguem ganhar com tudo isso, até mesmo por conta do spread que eles conseguem operar melhor entre o quanto eles emprestam e o quanto eles captam, né? Então eles conseguem trabalhar melhor esse spread, conseguem muitas vezes ter um lucro líquido maior, uma receita maior, uma margem maior, e isso favorece eles. Agora, o que pode pesar para os bancos em si, né? E aqui eu não vou nem falar do cenário macro, como eu já falei antes, por exemplo, de um Estados Unidos subindo a taxa de juros. A gente tem dois pontos aqui, né? A carteira de crédito dos bancos como um todo foi unânime. Todas cresceram bastante ao longo desse ano de 2021. Porém, dependendo da situação econômica que a gente vai vivendo no ano que vem, e que as perspectivas não são muito boas, né? A gente já fala de talvez continuar nessa estagflação, né, num período de estagflação onde a gente não tem crescimento, mas tem uma inflação alta, talvez a inadimplência ela possa crescer um pouco para os bancos. E aí isso pode, claro, apertar um pouquinho os resultados, apesar de que você tem esse outro lado, né, do spread tentando compensar um pouco tudo isso. Ainda assim, nós sabemos que mesmo acontecendo tudo isso, ao meu ver, os bancos eles continuam e devem continuar entregando bons resultados. Outra coisa que pode acabar ameaçando, e que na verdade vem ameaçando ao longo desses últimos anos, mas talvez não de uma forma tão pesada assim, são justamente os bancos digitais, né? Eu sei que muitos de vocês investem em alguns bancos digitais, Banco Inter, agora a gente teve, né, o IPO do Nubank e tal, mas uma coisa que a gente tem visto nos bancos é que eles têm cada vez mais olhado para essa questão da digitalização, né? O próprio Banco Itaú, ele tem aquele IT, né, que tem mais de 10 milhões de clientes e desses 10 milhões de clientes, 85% sequer tem conta no Banco Itaú tradicional, né? Então a gente está vendo que boa parte dos clientes também estão se digitalizando através desses projetos, né, desses outros bancos digitais que esses bancos estão tentando fazer, né? Então, eles realmente estão tentando se digitalizar. Hoje, a mesma experiência que você tem, por exemplo, através do Nubank, você já consegue ter também através dos apps desses bancões. Eu acho que alguns até demoraram um pouco para fazer toda essa atualização, mas eles não estão de braços cruzados, né? O que acaba pesando e trazendo a principal diferença entre eles é justamente porque as fintechs, elas têm um custo, vamos dizer assim, porque não tem agências, coisas assim um pouco menor, mas em compensação tem sim um investimento muito pesado e demanda de muito capital de investimento, né, para conseguir crescer e tal, sendo que os bancos em si já estão aí consolidados, né? Mas beleza, gente, trouxe toda essa resenha sobre o setor de bancos, agora vamos fazer um comparativo entre eles aí com algumas principais informações, não todas, tá? Para isso eu já quero colocar essa tabelinha aqui embaixo e aí vocês vão me acompanhando enquanto eu vou trazendo esses dados aí mais no detalhe para vocês. Como vocês podem ver, aí eu coloquei aqui o ROI, o lucro líquido e a variação desse lucro líquido, né, considerando aí os últimos 12 meses, o dividend yield e o preço-lucro, né? Então aqui no ROI, os bancos eles voltaram a subir o ROI, conseguiram aumentar esse retorno que eles estão tendo nesse ano de 2021 em relação ao ano de 2020, o que é muito positivo. Santander acaba saindo na frente com 21,6% e o Banco do Brasil acaba ficando ali um pouco na lanterninha. Mas ainda assim, o que eu sempre digo para vocês, né? Quando a gente busca empresas que tragam bons retornos, a gente sempre tenta procurar algo acima de 10%, acima de 20% ou perto disso é muito bom também. E eu acho que os bancos eles conseguem cumprir muito bem esse papel. Agora, falando do lucro líquido, né? Eu acho que os recordes aí de lucro líquido acabou sendo justamente do Itaú e do Bradesco, com 6,7 bilhões de reais, crescendo aí quase 35% na relação anual, né? Ano após ano. Então, acho que eles conseguiram crescer bastante. Claro que o período de referência ele não é tão bom assim, porque foi ano de 2020 que foi relativamente difícil, mas é o que temos, né? Ainda assim, acho que eles já voltaram aos patamares pré-pandemia, né? Alguns até superaram o lucro líquido e receitas do pré-pandemia, mas os preços ainda estão relativamente descontados e a gente já vai falar sobre isso também. Quando a gente fala do dividend yield, quem acaba saindo na frente ainda é o Santander com 8,21%, Banco do Brasil 6,15% e aí nós temos aí o Itaú e o Bradesco com um dividend yield relativamente baixo, mas muito por conta daquela questão do CMN e que a gente deve ver isso mudar já para 2022,
que eles já devem ter uma distribuição relativamente maior. Na questão de preço, Banco do Brasil acaba sendo o mais descontado, o que é meio óbvio, porque a gente entende que ele tem um risco maior justamente por ter dedo do governo no meio dessa história. O que talvez está menos descontado, mas que ainda assim eu considero que tem uma relação preço-lucro interessante, é o Santander. Mas o que eu tenho na carteira? O que eu tenho na carteira desses, gente, é Banco do Brasil. Vocês já sabem, os dividendos aí nesses últimos anos têm sido relativamente bons. Banco do Brasil esteve a preços bem interessantes ao longo da pandemia e também desse ano, então foi um banco que eu achei muito interessante, conseguiu já se valorizar bastante aí nessas últimas semanas. E aí é claro que eu não tenho Itaú diretamente, mas como eu tenho Itaúsa, então eu tenho Itaú indiretamente, né? E a partir do momento que talvez a gente veja essa melhora do Itaú na questão do dividend yield no ano que vem, talvez entregando bons resultados, a gente vai ver tudo isso refletindo também em Itaúsa. Itaúsa também teve o fato relevante, né, recentemente da venda ali dos ativos que ela tinha ali da XP, então isso também deve trazer uma boa receita para ela, e aí eu acho que isso era até meio esperado, e aí deixou até mesmo os investidores um pouco animados aí na expectativa de ter um retorno um pouco maior através das distribuições e tal. E é basicamente isso, gente. Eu tenho isso na carteira, claro que a Levante tem ali as suas preferências, para quem já olhou o relatório já viu tudo isso, mas eu acho que o setor ele ainda assim é um setor relativamente bom, principalmente pensando no ano que vem, que a gente deve ver muita volatilidade, e eu tenho falado isso para vocês, para a gente escolher realmente aquelas empresas que já se provaram ao longo do tempo para surfar esse momento que pode ser um pouquinho mais conturbado, beleza? Acho que era isso neste vídeo de hoje. Agora eu quero saber de vocês, qual é o banco preferido de vocês dos bancões, tá? Não tô falando de bancos digitais nem das fintechs. Qual é o banco preferido que vocês têm na carteira? Qual é o banco preferido que talvez vocês não tenham na carteira ainda, mas tá pensando em colocar? Enfim, me escreva aqui nos comentários que eu quero saber, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.